Bom dia, crianças do terceiro ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Como componente curricular de hoje, nós temos a matemática, ok? E a nossa aula de hoje é referente ao dia 12 de novembro, a nossa quinta-feira. Abençoada seja a nossa quinta-feira. E vamos iniciar a nossa aula, turminha, realizando a correção da atividade, tá certo? Que foi lançada para vocês na aula anterior, para vocês praticarem em casa. Recordam? Então, lápis e borracha na mão e vamos iniciar a nossa correção. As atividades nós temos a primeira questão. Complete os cálculos e ligue as operações que possuem resultados iguais. Nós temos aqui duas colunas, a coluna verde e nós temos a coluna azul. A coluna verde é a coluna da divisão, ok? Então, vocês podem usar bastante o caderno de matemática para realizar os cálculos, tá bom? E, em seguida, vocês transcrevem para cá os resultados finais. A coluna azul é a coluna da multiplicação, né? Então, tia Sádiva, por que não foi retirada as respostas? Porque são atividades que nós iremos realizar em conjunto, tá bom? A correção. Então, você esteja aí preparado com o seu módulo e assistindo a videoaula, você vai verificando o que você acertou e você vai corrigindo o que você errou, não deixando nada a desejar, tá bom? Então, é importante por quê? Porque é reforçando os assuntos que já foram abordados anteriormente. Então, nós temos aqui, na primeira coluna, 876 dividido por 2 é igual a 438. 348 dividido por 3 igual a 116. 852 dividido por 4 igual a 213. 984 dividido por 6 é igual a 164. 896 dividido por 7 é igual a 128. Levando em consideração o seguinte, que o númerozinho que vem antes do sinal de dividir, eu chamo de dividendo. Aí eu tenho o sinal de divisão e depois dele o divisor, igual o resultado, e o resultado eu chamo de quociente, tá certo? Vamos agora para a coluna da multiplicação. 71 vezes 3 igual a 213, confere aí com o teu. 16 vezes 8 é igual a 128. 41 vezes 4 é igual a 164. 73 vezes 6 igual a 438. 58 vezes 2 é igual a 116. Pronto, realizando a multiplicação, verifica aí os resultados, tanto da divisão como da multiplicação, que são iguais. E os resultados iguais, você irá ligar, tá certo? As operações da divisão com a da multiplicação. Somente as que apresentarem o quê? Resultados iguais. Seguindo. Na segunda questão, nós temos aqui uma situação, problema, envolvendo divisão. Então, Simone encomendou 380 docinhos para o aniversário de seu filho. No item A, é possível dividir esses docinhos igualmente em 6 bandejas sem sobra? Justifique sua resposta. Então, você deverá pegar 380, dividir por 6,
ok? Você encontrará um resultado igual a 63, né, no quociente. E o que ficará no resto será 2. Então, no caso aí, é possível dividir esses docinhos igualmente em 6 bandejas sem sobra? Não, não é possível, né? Então, se apresenta resto 2, é porque vai sobrar, tá bom? No item B, se forem utilizadas 5 bandejas, quantos docinhos serão colocados em cada bandeja? Então, 380 dividido por 5, ó, por 5. 380 dividido por 5, fazendo o cálculo aí no caderno de vocês, tá bom? Vocês encontrarão o resultado 76. Então, serão colocados 76 docinhos em cada bandeja. Confere aí a resposta e verifique se realmente condiz com a sua. No item C, na divisão do item B, haverá sobra? Na divisão do item B, não haverá sobra, de forma alguma, ok? A terceira questão. Paulo gastou R$ 498 com 6 diárias de hospedagem em um hotel. Quantos reais ele pagou em cada diária? Então, você vai pegar o valor, 498, tá bom? E dividir por 6, que é a quantidade de dias, né? Passou 6 dias, então dividido por 6, né? 498 dividido por 6, você encontrará o resultado igual a 83. Então, quantos reais ele pagou em cada diária? Paulo pagou R$ 83 em cada diária, ok? Será a resposta. Quando tiver a pergunta, você deverá colocar a resposta, tá bom? É necessário. A quarta. Durante a reforma de sua casa, Fábio foi até a loja de materiais de construção e comprou os seguintes itens. Aqui eu tenho o cupom fiscal, né? Que está sendo demonstrado aqui para vocês, né? Está sendo aqui apresentado para vocês o cupom fiscal do Fábio. Então, aqui, lá do depósito de construção, tem aqui, ó, a data, né? O dia, o mês e o ano que foi realizado a compra, o horário, certo? Esse QTD significa quantidades, tá certo? Aqui é a abreviação da quantidade. Esse QTD é a abreviação da palavra quantidade, certo? Eu tenho aqui ao lado o produto que foi comprado. Ele comprou aqui, ó, a lata de tinta. Quantas? 6 latas de tinta. Tem o valor ao lado. Interruptor foi o produto. Quantos? A quantidade? 9. Aí tem o valor ao lado, R$ 108. Torneira foi o produto. Quantas? A quantidade de torneiras? 4. E o valor do produto ao lado, 244. Tá certo? Então, traz a quantidade, o produto que foi comprado e o valor referente. Então, no item A, qual é o preço unitário de cada item que Fábio comprou? Então, da lata de tinta, qual foi o valor? 252 foi o valor, né? Mas quantas latas de tinta ele comprou? 6. Então, 252 dividido por 6. E 252 foi o valor total, né? Das 6 latas de tinta. Foram 6, né? Dividido por 6 é igual a R$ 42, ok? Então, a lata de tinta, dentro desse quadradinho vermelho, você coloca o símbolo do real, 42. Próximo, interruptor. Verifica o preço do interruptor, R$ 108, que foi o valor, né,
referente à compra. Então, 108 dividido pela quantidade que ele comprou, 9. Então, 108 dividido por 9. 108 dividido por 9 é igual a 12. Então, dentro desse quadradinho verde aqui, né, ele pagou R$ 12. Quer dizer, cada interruptor saiu a R$ 12. Cada lata de tinta saiu por R$ 42, ok? E da torneira? Da torneira, o valor total aqui, 244, dividido pela quantidade de torneira que ele comprou, foram 4. Então, 244 dividido por 4 é igual a 61, ok? Então, o valor de cada torneira, você colocará aqui, tá bom? Dentro desse quadrinho aqui roxo, né? R$ 61 é o valor de cada torneira. E das 4, dá 244. O valor de cada interruptor, R$ 12. E de 9 interruptores, R$ 108. O valor de cada lata de tinta, R$ 42. E de 6 latas de tinta, no caso, R$ 252, ok? Então, verificando o que aqui na divisão? O primeiro número, 252, é o dividendo, o símbolo da divisão. O 6, divisor, igual 42, quociente, ok? Da mesma forma, verificando os termos, só para relembrar. O 108, dividendo. O 9, divisor. O 12, quociente. O 244, dividendo, certo? O 4, divisor. E o 61, quociente. Vamos para o item B. Professora, por que já traz as respostas? Porque aqui estamos realizando uma correção, ok? Então, é para você estar com o módulo 4 em mãos, lápis, né, e borracha, verificando o que você acertou, tá certo? O que você acertou, você pode colocar um Czinho de certo, fica beleza, né? E o que você errou, você irá apagar e refazer, tá bom? No item B, quantos reais ele gastou nessa compra? Então, para você saber quantos reais ele gastou nessa compra, né, o total, você irá somar 252 mais 108 mais 244. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao lado aqui tem o símbolozinho, né, de mais ao lado de cada valor, tá bom? Significa dizer que você, somando os 3 valores, você encontra o resultado final da compra, né? E quanto foi que deu o total dessa compra dele? Né? Deu R$ 604. Então, Fábio, ele gastou R$ 604 nessa compra, né? De acordo com o cupom fiscal, né, aqui apresentado por Fábio. A quinta questão. Nelson tirou 950 fotografias e as armazenou, ou seja, guardou nos pendrives ao lado, colocando a mesma quantidade de fotografias em cada um. Quantas fotografias ele armazenou em cada pendrive? Então, 950, que é a quantidade de fotografias, dividido por quanto, aí vamos ver aqui o quantitativo de pendrives. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 950 dividido por 5. 950 dividido por 5 é igual a 190. Então, quantas fotografias ele armazenou em cada pendrive? Então, Nelson armazenou em cada pendrive, né, 190 fotografias, ok?
Ou então, você pode colocar, ele armazenou, então ele guardou 190 fotografias em cada um dos pendrives, também está certo, ok? A sexta, Denise comprou 3 saias de mesmo preço e pagou essa compra com as cédulas representadas a seguir. Vamos aqui verificar, tá certo? Quantas cédulas de 100? 1, 2, 3. Eu posso fazer 3 vezes 100, que dá 300, ou então eu posso colocar assim, 100 mais 100, 200, mais 100, 300, né? Pronto, vamos verificar a quantidade de cédulas de R$10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70, certo? Então, se você colocar também 7 vezes 10 é igual a 70. Combinado? Vamos ver aqui quantas cédulas de 5. 5, 10, 15, ok? Ou então 5 vezes 3 também é igual a 15. Mais 2. Então, vamos verificar. 300 mais 70, né? 370 mais 15, né? No caso aí, certo? E mais 2 vai dar 387, ok? 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 87. Confere? Então, somando 300 mais 70, né, referente às cédulas de 10, mais 15, referente às cédulas de 5, mais a de R$2, é igual ao quantitativo de 387. Sabendo que não houve troco, determine o preço de cada saia. Para você saber o preço de cada saia, você vai pegar o valor total que você encontrou agora há pouco, que foi 387, e você irá dividir o 387 por 3, que foi a quantidade de saia, né? No caso aí, que ela comprou. Ela comprou 3 saias, não é verdade? Então, 387 dividido por 3 será igual a 129. Então, o preço de cada saia foi R$129, certo? E se você somar 129 mais 129 mais 129, você encontrará o valor referente também a R$387. Combinado? A sétima. Descreva a regra da sequência e complete-a. Aqui eu tenho 567. 567 já está me repassando aqui logo acima que de uma bolinha para outra, né, eu tenho que dividir por 3. Né? Então, você aí na sua casa, se faz necessário que você pegue o valor, né, 567, divida por 3. Dividindo por 3, você encontrará o resultado de 189. Regra de ouro dessa questão, que cada número a partir do segundo é obtido, certo? Dividindo o número anterior, no caso aqui, por 3, como indica a seta vermelha, tá bom? Então, 189 dividido por 3 dá 63. 63 dividido por 3 dá 21. 21 dividido por 3 dá 7, ok? Na oitava, utilizando os números representados nas fichas, complete as divisões.
Então, vamos verificar que são várias cores diferentes, certo? E números também diferentes, onde vocês deverão utilizar uma única vez, certo? Então, cada ficha, o valor que traz cada ficha, né, o número aí que está dentro de cada ficha, deverá ser usado apenas uma vez. Então, aqui, qual é o número que dividido por 2, né, dá 236, 472. Qual é o número que dividido por 7 dá igual a 105, o 735. Qual é o número que dividido por 9 é igual a 107? É o 963. Engraçado. Como a multiplicação é uma operação inversa da divisão, eu vou dizer aqui um segredinho para vocês. Tá certo? Nessa questão, que eu percebi agora, eu vou repassar para você, e você pode fazer aí no seu caderno, que vai corresponder com o que a tia está falando. Olha, se você multiplicar o 2 por 236, dá 472. Se você multiplicar o 7 por 105, ou se você multiplicar o 105 por 7, você vai encontrar o resultado de 735. Aí não precisa se apavorar, né? Porque tem aluno que pode dizer, mas como é, tia Sádiva, que eu vou descobrir o dividendo? Né? Como é que eu vou saber qual é o número que dividido por 9 vai dar 107? Regra de ouro dessa questão. Se você pegar o 9 e multiplicar por 107, ou se você fizer o contrário também, dá o mesmo. O 107 e multiplicar por 9 é igual a 963. Tá bom? Então, por quê? Porque a multiplicação é uma operação inversa da divisão. Por isso que eu digo, estudem a tabuada em casa. Todo dia, tá certo? Tenha um compromisso de confeccionar a tabuada e de estudar, né? Estudar primeiro, né? Tira a segunda-feira para estudar só a casa de 2. Tira a terça para estudar só a casa de 3. Tira a quarta para estudar só a casa de 4. A quinta para estudar só a casa de 5, tá certo? A sexta para estudar só a casa de 6. E assim por diante. Sábado e domingo é a folguinha de vocês, né? De passear, de brincar, de estar à vontade. E na semana seguinte, retoma, vai retomando aí essa ideia da tia Sádiva. Compra essa ideia da tia Sádiva porque vale a pena, viu? Então, vamos aqui verificar. Aqui nós não temos nem o dividendo e nem o divisor, mas nós temos aqui o resultado, que é o quociente, 148. Então, no caso aqui, será 888 dividido por 6, que é igual a 148. Aqui, ó, qual é o número que dividido por 8 dá igual a 98? O 784, né? E aqui, certo? O 995 dividido por 5 é igual a 199. Confere? Vamos adiante. Aqui, turminha, é reforçando os assuntos abordados anteriormente com relação à multiplicação por decomposição, com relação à multiplicação utilizando aí o algoritmo, tá bom? Multiplicação sem reagrupamento, multiplicação com reagrupamento, e nós temos também a questão da multiplicação por 10, por 100 e por 1000, que no livro de vocês, no módulo 4, só traz a multiplicação por 10 e por 100, tá bom? Que é a básica, né? E em seguida a divisão, né? A divisão exata e a divisão não exata. Então, foram os assuntos abordados, tá bom? Nesse estudo.
do módulo 4 de vocês. E vamos reforçar usando a decomposição na multiplicação, certo? Eu tenho aqui o número 213 multiplicado por 3. Então, o 2 está na casa da centena, corresponde a 200, mais 1 está na casa da dezena, corresponde a 10, mais o 3 na casa das unidades é 3, vezes o 3. Vamos pegar aqui o 3 e vamos multiplicar o 3 pela unidade, depois multiplicar o 3 pela dezena e depois multiplicar o 3 pela centena, de acordo com a orientação das setas. Professora, eu posso usar o caderno de matemática, copiar isso aqui? Você está praticando. Deve, tá certo? É solução, tá bom? Então, por quê? Porque a partir do momento que você vai copiando, você está praticando. Então, vamos aqui efetuar 3 vezes 3, né? O 3 pela unidade dá 9. O 3 pela dezena, que é 3 vezes 10, 30. E o 3 vezes 200, o 3 vezes a centena, dá 600. Então, somando e juntando essas quantidades, 600 mais 30, 630, mais 9, 639. Então, como 213 é igual a 200 mais 10 mais 3, nós podemos efetuar. Olha aqui, o 3 multiplicando pela unidade 3, o 3 multiplicando pela dezena 10 e o 3 multiplicando pela centena, né? Aqui, ó, que é ocupado pelo número 2, que vale 200, ok? Então, depois vocês irão o quê? Da multiplicação. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 10, 30. E 3 vezes 200, 600. Somando tudo, dá 639. Confere, né? Isso aqui é a multiplicação, no caso aí, né? Sem reagrupamento. Agora, vamos verificar esse outro método, mas usando também a decomposição, né? 36 é o 30, né? Mais 6, ok? O 3 que está na casa da dezena, que vale 30, mais o 6 que está na casa das unidades, 6, vezes 2. Então, você vai multiplicar o 2 pela unidade 6 e depois você irá multiplicar o 2, ok? Pelo 30, ok? Que está na casa da dezena, né? O 3 corresponde a 30. Então, 2 vezes 30. Então, 2 vezes 6 é 12. E 2 vezes 30 é 60. Somando os dois valores, 60 mais 12 é igual a 72. Agora, usando algoritmo. A multiplicação, né, sem reagrupamento. Organizamos a continha 213, fazendo de forma direta, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Não foi nenhum número para a casa vizinha, não é? Então, os números aqui que estão acima da linha maior, eu chamo de fatores, certo? E o número que está abaixo da linha, eu chamo de produto, que é o resultado final da multiplicação. Usando o algoritmo, aqui ó, já onde eu vou levar algum número para casa vizinha, é o 36 vezes 2. Então, 2 vezes 6, 12. Então, se é na casa das unidades, eu coloco 2, certo? E o 1 eu vou levar lá para casa da dezena, né? Depois eu multiplico 2 vezes 3 é 6, com mais 1, que subiu, 7, ok? Os números que estão acima dessa linha maior,
eu chamo de fatores. E o número que está abaixo dessa linha maior é o produto, ou seja, resultado final. No quadrinho verde, traz aqui, ó, abordando, né, um assunto anterior referente à nossa multiplicação. De maneira geral, para obter o resultado da multiplicação de um número de um algarismo por 100, basta acrescentar 2 zeros à direita desse número. Um exemplo, 4 vezes 100 é igual. 4 vezes 1, 4. Quantos zeros à direita? 2. Então, 2 zeros à direita do número, 400. Se a multiplicação for por 10, 4 vezes 10 é igual a 40. Porque, se é por 10, só é um zero à direita do número. E se fosse, tia Sádva, 4 vezes 1000? 1000 são 3 zeros, não é verdade? Então, você repetiria o 4 e acrescentaria 3 zeros à direita do número, formando 4.000. Combinado? Já aqui, a divisão. Na divisão, nós temos aqui, ó. Podemos efetuar uma divisão usando o algoritmo. Nós temos aqui 378 dividido por 3, tá certo? Então, vamos pegar número por número. Professora, depois eu posso copiar isso aqui no caderno de matemática? Deve, porque você está praticando. Você pode ir verificando aqui o passo a passo e depois você pode ir repetindo, pegando o seu módulo e repetindo no caderno, porque você está aí colocando em prática. Começando aqui, certo? Pela centena. 3, ó, dá para dividir por 3? Dá. Olha lá na tabuada de multiplicar da casa de 3. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 3? Tia Sádva, é o 1. Porque 3 vezes 1 é 3, né? Então, você coloca o número 1 aqui. E 3 vezes 1, qual é o resultado? 3. Coloca embaixo do 3. Diminui. 3 menos 3 dá 0. Desce o 7. Está na casa da dezena. 7. Dá para dividir por 3? Dá, porque o 7 é maior do que o 3. Olha na tua tabuada de multiplicação da casa de 3, qual é o número que multiplicado por 3 dá 7 ou chega bem perto do 7. Não pode, é passar do 7, certo? Tia Sádva, eu encontrei o 2, porque 3 vezes 2 na tabuada está lá dizendo que 3 vezes 2 é igual a 6. É o que chega mais perto. Então, coloco o número 2. 3 vezes 2, 6. Coloco o 6 embaixo do 7, que é o número que você está trabalhando, certo? E aqui você irá diminuir. Tem 7. Retira 6, resta 1. Desce quem? O 8, que está na casa das unidades, formando o número 18. E 18 dá para dividir por 3? Dá sim, porque é maior. Verifica na tua tabuada de multiplicação da casa de 3 qual é o número que multiplicado por 3 dá igual a 18. Ah, tia Sádva, eu encontrei lá que 3 vezes 6 é 18, então é o 6. Então, 3 vezes 6 é igual a 18. Confere. 18 menos 18 dá igual a 0. Então, o resto deu igual a 0. Vamos reforçar aqui os termos da divisão. O 378, que já foi trabalhado com vocês, é o dividendo. O número 3, divisor. O 126, quociente, que é o resultado final. E o 0, resto. Quando o 0 estiver no resto, ou quando a conta de divisão apresentar resto igual a 0, significa dizer que essa conta ela é exata. Toda conta em que o resto
é igual a zero, significa dizer que a divisão ela é exata, ok? Por quê? Porque não sobrou nada. Vamos adiante. O último caso, né? Nesse outro caso, o resto da divisão é diferente de zero, dá um outro número. Pode ser 1, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Tá certo? Então, se der um número, se aparecer aí um número lá no resto diferente de zero, então dizemos que a divisão é não exata. Vamos pegar aqui outros valores. 455 dividido por 4. Número por número, vamos, certo? Trabalhar. Primeiro aqui, o número que está na casa da centena, o 4. Dá para dividir por 4? Dá. Olha na tabuada de multiplicar da casa de 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá igual a 4? Ah, tia Sádima, eu verifiquei, é o 1. Porque 4 vezes 1 é igual a 4. Então, coloco o número 1 aqui. E 4 vezes 1, o resultado, 4. Coloco o resultado embaixo do 4. E vamos diminuir. 4 menos 4, 0. Vai descer quem? O 5, que está na casa da dezena. O 5 dá para dividir por 4? Dá, porque ele é maior, tá bom? Então, 5 dividido por 4, verifica na tua tabuada de multiplicar da casa de 4, qual é o número que multiplicado por 4 dá 5 ou chega bem perto do 5. Não pode passar de 5. Ah, tia Sádima, eu verifiquei que é o 1. Por quê? Porque o 4 vezes 1 é 4, né? Então, coloco o número 1. 4 vezes 1, 4. Coloco o resultado da multiplicação embaixo do 5. E diminui. 5 menos 4. Se você tem 5 e você retira 4, resta quanto? 1. Ao lado do 1, você vai descer o número que está na casa das unidades, que é o 5, formando o número 15. 15 dá para dividir por 4? Dá, porque 15 é maior do que o 4. Então, qual é o número lá na tua tabuada de multiplicação da casa do 4? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 15 ou chega perto do 15? Não pode passar de 15, tá bom? Ah, tia Sádima, eu estava olhando a tabuada da multiplicação da casa do 4. O número que chega mais próximo é o 3, porque 4 vezes 3 dá 12, tá certo? Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, coloco 12 embaixo do número 15. E vamos diminuir. 5 menos 2 resta 3. 1 menos 1 resta 0. Então, o resto aqui sobrou, ó, 3, tá bom? Então, terminou a conta? Terminou. Por que terminou a conta? Porque 3 não dá para dividir por 4. Não dá, por quê? Porque o 3, ele é menor do que o 4. Então, não dá para dividir, tá certo? Verificando e reforçando os termos da divisão. 455 eu chamo de quê? Dividendo. O número 4 chamo de divisor. O número 113 é o quociente e o resto, 3. Se o resto, certo, deu 3, ou seja, um número diferente de 0, né? Deu 3 aqui, sobrou 3, então significa dizer que essa continha de divisão, ela é uma conta não exata, reforçando para vocês. Peguem o caderno de matemática. Tia Sádima, eu posso transferir essa continha para o meu caderno de matemática, fazendo passo a passo, como a senhora explicou? Pode sim.
deve você estar colocando em prática, tá certo? Você está aí reforçando o que foi explicado, né? Então, assim, não é fácil, tá bom? E nesse momento à distância, tem que existir a dedicação e o esforço, tá certo? Porque se faz necessário nesse momento. Então, mas não é impossível, né? De você assimilar, de você associar, de você aprender, até porque a divisão ela se torna fácil quando você, né, está bem na multiplicação. Então, vão estudando a multiplicação de acordo com como eu conversei com vocês e reforço nas videoaulas de vocês. Turma, todo dia estuda aí uma casinha da tabuada. Você mesmo pode confeccionar no seu caderno, tá bom? Retira foto, me envia para poder provar que realmente você está cumprindo. Ah, tia Sádiva, mas é cansativo, né? Mas números, eles fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós não podemos deixá-los, né, de lado, ok? Então, se faz necessário carregá-los conosco. Tá bom, turminha? Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Para você que me assistiu, bons estudos, continua assistindo, tá bom? E até o nosso próximo encontro.